Olá pessoal, aqui é a professora Deriane Gomes e agora nós vamos falar sobre a papilomatose. A papilomatose, principalmente em bovinos, ela apresenta diversos sinônimos. Alguns deles são figueira, verruga, obviamente, né? Porque é o sintoma observável dela, verrucose, fibropapilomatose e ainda epitelioma contagioso. Bom, é uma doença que acontece no mundo todo. O nosso enfoque principal hoje está relacionado aos ruminantes, mas ela acomete outras espécies também, né, como os bovinos, os caninos, os equinos, os humanos, todos temos papilomatose específica da espécie, mas ela está muito associada à imunidade desse rebanho. Então, nós veremos ao longo da discussão de hoje que rebanhos que apresentam algum problema de imunidade, a gente consegue observar a manifestação desse déficit de imunidade na forma aí das verrugas, né, da papilomatose. O agente causador da papilomatose é um papilomavírus, que é um vírus pequeno, ele tem cerca de 50 nanômetros de comprimento e ele tem uma forma icosaédrica. O que é isso? É essa forma a partir da montagem aí de vários monômeros iguais, né? Então forma um icosaedro. Ele fica quase circular, mas se a gente observar bem de perto, ele não é circular. E eu acabei de falar que é aglomeração de muitos monômeros, né? Mas na verdade são 72 monômeros, 72 capsômeros que montam então a forma desse vírus. É um DNA de fita dupla, então ele é bastante resistente, não é segmentado e ainda é circular. Então, por ter fita dupla e ser circular, o DNA desse vírus, ele acaba sendo aí um vírus bastante resistente. E ele também não tem envelope. Isso complica um pouquinho a nossa desinfecção da natureza, do ambiente, porque quando o vírus tem envelope, eu sei que vocês já estão exaustos de me ouvir falando isso, mas quando o vírus tem envelope, ele é sensível a detergentes, a desinfetantes à base de detergente, e não é esse caso. Bom, aqui a gente tem então as microscopias eletrônicas do vírus, né? A gente consegue aí observar o formato dele, né? O formato icosaédrico dele, no maior aumento e num menor aumento. Bom, como eu mencionei já para vocês, é um vírus que acomete muitas espécies diferentes. Então, a gente tem os bovinos, os felinos, os cães, os coelhos, os equinos, os humanos, todos são aí hospedeiros para papilomavírus. Lembrando que nós temos papilomavírus específico para cada uma dessas espécies. Eventualmente há relatos aí de infecções cruzadas, mas os papilomavírus humanos infectam humanos, em princípio. Os caninos infectam cães. Os bovinos infectam exclusivamente bovinos, mas a gente volta a discutir sobre isso. Nos bovinos, em especial, como eu mencionei para vocês, é o nosso enfoque de hoje. Então, nos bovinos, a gente tem 6 tipos de papilomavírus que acometem essa espécie. O papilomavírus do tipo 1, ele causa aí fibropapilomas tanto no teto das vacas quanto no pênis dos touros, tá? Os relatos que a gente tem é que ele costuma regredir espontaneamente em até 1 ano. O papilomavírus do tipo 2, papilomavírus bovino, ele provoca aí fibropapilomas cutâneos em região de cabeça e pescoço. Esses fibropapilomas, eles costumam ser muitos, né? Então são múltiplos e costumam apresentar uma coloração acinzentada e também
costumam regredir espontaneamente no intervalo aí de 1 ano. Nós temos o papiloma vírus bovino do tipo 3, que causa aí um papiloma cutâneo epitelial que não regride espontaneamente. Sem intervenção, esse papiloma não regride. O papiloma do tipo 4 causa papilomas na mucosa do trato digestório, então esôfago, eventualmente até em rumen. A gente ainda não tem muitos dados sobre a regressão dos papilomas causados por esse vírus, mesmo porque quando atinge o trato digestório é um pouquinho mais complicado. O papilomavírus bovino do tipo 5, ele causa fibropapilomas tanto no teto quanto no úbere e são papilomas bem pequenos, semelhantes aí a grãos de arroz, e ele também não regride espontaneamente. E nós temos também o papilomavírus bovino do tipo 6, que causa papilomas epiteliais nos tetos. Bom, então, como já foi mencionado, essa ausência de envelope viral faz com que o vírus fique mais resistente no ambiente. Isso não é uma regra absoluta, mas funciona assim para a maioria dos vírus. Quando o vírus tem envelope, ele fica sensível à ação de desinfetantes à base de detergente. Por quê? Porque o envelope viral nada mais é do que a membrana da célula hospedeira. E membrana é composta por lipídio mais proteína, né? Então, esses desinfetantes à base de detergente contêm lipídio. Então, por conta disso, o vírus acaba perdendo seu envelope. Não é esse o caso, porque esse vírus não tem envelope. Então, por ele não ter envelope, ele também não é sensível, ou seja, ele é resistente a solventes orgânicos, solventes lipídios. Então, éter, outros solventes lipídios. Ele ainda é mais estável na temperatura, a temperaturas mais altas, tá? Ele é termoestável e ele é resistente ainda a pHs que são ácidos. Para vocês terem uma ideia, em relação à termoestabilidade, em temperaturas frias, né, temperaturas aí de 4 a 8 graus Celsius, ele sobrevive por 63 dias. Na nossa temperatura ambiente, ele consegue sobreviver por 6 horas. E em temperaturas aí por volta de 45 e 80 graus, ele consegue ainda sobreviver por 60 minutos. 60 minutos resistindo a 80 graus é um vírus relativamente termorresistente. A papilomatose, ela é endêmica no Brasil, então ela é bastante difundida nos nossos rebanhos. E ela tem uma característica que ela pode aparecer em animais de qualquer idade, porém é muito mais frequente em animais jovens aí de até 2 anos de idade, ou animais que recém acabaram de chegar no rebanho. E naqueles momentos em que a gente tem mais manejo do animal, ou melhor, do rebanho como um todo, então, por exemplo, momentos em que vão ser realizados vacinação, brincagem, vermifugação, nesses momentos que é necessário ficar deslocando o rebanho, esses animais acabam tendo mais contato, acabam ficando mais próximos uns dos outros e, consequentemente, a gente tem maior disseminação da papilomatose dentro desse rebanho. E também o estresse do manejo acaba aí favorecendo o aparecimento dos sintomas, que são os papilomas, as verrugas. Como eu já mencionei, os animais mais jovens, eles são mais suscetíveis, e as nossas amiguinhas, as holandesas preto e branco, são as que apresentam aí maior predisposição para a papilomatose. Bom, pessoal, quando esses animais estão apresentando algum problema de imunidade, e por algum problema de imunidade, entendam diversas coisas. Esses animais podem estar sofrendo algum tipo de estresse na propriedade, como, por exemplo, estresse térmico, ou funcionários que são muito brutos, né? Então, um estresse emocional, má alimentação,
esses animais sofrem de uma outra doença de base, né? Então, toda vez que você tem uma outra doença, o sistema imune está deslocado, atendendo essa outra ocorrência. Então, nesses casos, a gente costuma ter manifestação da doença, que é o aparecimento dos papilomas, o aparecimento das verrugas. Mas, como que ocorre essa transmissão, né? Como que é realizada a transmissão? Vejam bem, qualquer evento que venha provocar uma lesão no animal e que nessa lesão esse animal entre em contato com o vírus, ele pode adquirir a doença. Então, o ato de marcar os animais, brincar, né, colocar brinco na orelha desses animais, identificar esses animais, já causa uma lesão. E muitas vezes, as pessoas que realizam esse processo acabam utilizando o mesmo objeto pérfuro cortante em diversos animais, né? Então, por exemplo, um momento de vacinação, algo desse gênero, e aí a mesma agulha é utilizada em vários animais, então o vírus vai sendo aí inoculado num novo animal, no animal que antes estava sadio. Mas outros eventos, como por exemplo insetos, moscas, carrapatos, cerca, por exemplo, de arame farpado ou pregos que estão escapando e aí causa lesão num animal infectado. Esse objeto fica contaminado, vem um próximo animal e se lesiona. Então, esse animal, além de estar adquirindo uma lesão, está sendo inoculado nele o vírus, o papilomavírus. Coxos, coxos d'água, corda, equipamento de ordenha. Então, diversos fômites podem veicular esse papilomavírus de um animal doente para um animal saudável, ou melhor, de um animal infectado para um animal saudável. E aí, o próprio animal que tem a doença vai funcionar como reservatório. Lembrando, então, né, que o novo animal que vai adquirir a doença, ele precisa ter uma lesão prévia. E essa lesão pode ser até lesão aí por raio ultravioleta, tá? Até mesmo lesões pelo sol podem funcionar como porta de entrada para esse vírus. Uma vez que o animal adquiriu essa doença, ele pode demorar aí de 2 a 6 meses para apresentar a doença. Por quê? Primeiro, porque como eu mencionei para vocês, é uma doença que se manifesta em momentos de imunossupressão. Então, ele adquiriu a doença e em algum momento que ele for apresentar aí uma queda de resistência, ele passa a apresentar a doença também. Claro que outras coisas também têm que ser levadas em consideração. A quantidade de agente que foi inoculado nesse novo bovino, né? A imunidade do hospedeiro, então se é um animal que tem uma baixa imunidade, logicamente ele vai apresentar a doença mais cedo e possivelmente de uma forma mais exuberante também. Em relação à patogenia do vírus, ela funciona da seguinte forma. O vírus infecta o animal através de uma solução de continuidade. O que é isso? Uma lesão. Aí ele começa a se replicar nas células basais do epitélio e faz com que essas células cresçam demais. Por elas crescerem dessa forma desordenada, a gente observa esse aspecto de verruga. E como eu mencionei para vocês, pode acontecer crescimento em trato gastrointestinal, então em esôfago, em rúmen. E a gente tem muitos relatos aí do papilomavírus bovino causando essas lesões em trato gastrointestinal e isso evoluindo para tumor maligno, principalmente quando associado à ingestão de samambaia, que é tóxica para bovinos. Então vejam, o vírus, uma vez que ele penetrou, ele acaba infectando essas células da camada basal da epiderme
E aí ele faz com que elas comecem a crescer, né? A se multiplicar de forma desordenada, desorientada. E como resultado disso, a gente observa esse entumecimento da pele, que é o papiloma, que é a verruga. Essa imagem, ela nos mostra muito bem essa situação. Então, vejam essa região, né, no qual eu tenho aí um crescimento grande, bem desorientado dessas células, e aí elas começam a empurrar as camadas mais superficiais da epiderme, né? Então, é por isso que a gente começa a ver esse aumento de volume, esse crescimento que é o papiloma. Bom, como são as lesões que a gente observa? São lesões muito variadas, isso vai variar de rebanho para rebanho, de animal para animal e ainda do tipo de papilomavírus que acometeu esse rebanho. Então, a gente pode encontrar animais com poucas verrugas ou animais com muitas verrugas. Verrugas pequenas, verrugas grandes, cores variadas também, então verrugas tendendo para o branco, verrugas tendendo para o negro, verrugas acinzentadas, amarronzadas, a gente também encontra. Onde é mais comum a gente observar a ocorrência desses papilomas em região de cabeça e pescoço, tá? Ao redor dos olhos, às vezes a gente encontra. Tetos são também regiões bastante frequentes. A gente pode encontrar pelo corpo todo, como eu falei, no trato gastrointestinal, né, tipo esôfago, eventualmente até rúmen, boca, língua, região genital, bexiga pode acontecer e, eventualmente, ainda podem haver infecções secundárias nos locais onde a gente observa essas verrugas, porque elas ficam mais passíveis de sofrer lesão, né? Então, assim, essa verruga pode destacar, né? E onde ela destaca vai ficar uma lesão levemente ulcerada, e isso vai sofrer aí infecção secundária por bactérias ou por fungos. Algumas vezes não chega a destacar completamente, então a gente pode observar aí esse tipo de lesão secundária. Bom, então, esses papilomas eles podem aparecer aí por todo o corpo, né? Principalmente nas regiões que nós mencionamos, mas eu posso classificá-los de acordo com a aparência dele, de acordo com o aspecto macroscópico que ele tem. Então, quando ele tem aquele aspecto de couve-flor, nós dizemos que são papilomas arborescentes. E quando ele é filiforme, né, mais fininho, a gente diz que ele é filamentoso. Os papilomas de trato gastrointestinal, normalmente eles são achados durante o abate, eles são achados nos frigoríficos. Normalmente eles são observados, então, no palato, na língua, no esôfago e na faringe. Bom, pessoal, em algumas localizações especiais, como por exemplo nos tetos, esses papilomas eles vão atrapalhar durante a ordenha. São papilomas que podem atingir até 2 centímetros de diâmetro. E papilomas que estão em região de pênis ou vulva, eles vão atrapalhar na reprodução, porque eles costumam ter um tamanho aí considerável e sangram, né? Então, acabam incomodando e esses animais têm dificuldade de reprodução. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Nós podemos observar a diferença de cores, né? Então, nós temos aí papilomas que são esbranquiçados, papilomas que são mais enegrecidos. E observem que eles têm uma preferência por regiões aí de pescoço e cabeça, dorso, porém próximo à cabeça, pescoço novamente. E aqui os exemplos que nós temos são papilomas bastante abundantes, né? Nós podemos encontrar situações em que eles não estão tão abundantes assim, né? Observem aqui um papiloma arborescente com bastante aspecto aí de couve-flor. Novamente, papilomas em região de cabeça e pescoço, né? No animal muito jovem. Aqui nós temos papilomas um pouco mais dispersos.
Aqui nós temos papiloma em região de úbere e papiloma em região de tetos. Então, observem que é lógico que esses papilomas vão atrapalhar o acoplamento das teteiras nesses tetos, né? Eles vão provocar aí um entrave na alocação, no acoplamento aí das teteiras. Observem de novo, né, papilomas com crescimento bastante exuberante. Papiloma em região de olho, um papiloma único, porém bastante desenvolvido. Fibropapiloma, né, então papilomas com aspecto um pouco diferente em região próximo ao músculo. Papiloma em região de pênis, né, com crescimento bem exuberante. Papilomatose canina, então é muito comum a presença de papiloma oral nesses cães, na região de lábio, região de focinho, né? É o local mais comum que a gente encontra papiloma nos cães, principalmente porque eles têm o hábito de cheirar, né? Tudo que eles entram em contato, então muitas vezes o próprio contato focinho de um animal com o outro já serve para transmissão desses papilomas. Papiloma aqui em cavidade oral, tá? Então, observe o crescimento desses papilomas em palato. Papilomatose equina, então a gente também tem diversas apresentações, né? Temos aqui papilomas com crescimento bem exuberante, em região de cabeça como um todo, próxima à região genital, próxima à cauda. E a papilomatose equina mais comum, né, são papilomas em região aí próximo de lábio, mas papilomas mais do tipo fibrosos, papilomas menores e mais numerosos. E não poderíamos deixar de mencionar a papilomatose humana, né? Então, que é bastante comum aí em região de mãos, pode ser observada aí por todo o corpo, mas aqui eu quero fazer um adendo que, muito embora existem papilomas específicos para cada tipo de hospedeiro, é muito comum a gente observar a presença de papilomas nas mãos de ordenhadores, tá? Então, muito embora não seja considerado aí uma zoonose oficialmente, é frequente nós observarmos a presença de papiloma nas mãos de ordenhadores. Bom, pessoal, e como que é realizado o diagnóstico da papilomatose? O simples fato de nós chegarmos numa propriedade e observarmos essa sintomatologia, né, observarmos essas lesões, já é suficiente para a gente fechar o diagnóstico de papilomatose. É o que é feito na grande maioria das vezes. Porém, né, existem outras formas aí de fazer um diagnóstico viral, de confirmar esse diagnóstico, por exemplo, através de PCR ou através de imunofluorescência indireta, mas eu quero fazer um adendo para vocês. É possível fazer microscopia eletrônica para papilomavírus? Possível é, porém, no dia a dia é inviável. Microscopia eletrônica é caríssimo, é demorado, a gente tem poucos microscópios eletrônicos no país. São microscópios que estão em universidades, então são utilizados para pesquisa, não são utilizados, por exemplo, por laboratórios que fazem diagnóstico de rotina. Então, existir existe, porém não é viável. O mesmo eu digo para a cultura de células. Existe cultura de células para papilomavírus? Sim, existe. Os laboratórios de diagnóstico fazem isso rotineiramente? Não. Então, vocês vão encontrar essa informação nos livros, vão encontrar essa informação em artigos de revisão, mas no dia a dia não é viável esse tipo de conduta, tá? Fica muito caro e é muito demorado, é desnecessário. Normalmente, o diagnóstico é feito de forma clínica, observação dos sintomas. Bom, pessoal, então fechamos o diagnóstico, é papilomatose, a gente observou, as lesões estão bem características.
E agora, a questão é tratar ou não tratar, né? Então, existe uma discussão em relação ao tratamento, porque trata-se de uma doença autolimitante. Então, o esperado é de que esses animais, dentro de um período, consigam, então, contornar, né? Apresentar a cura para essa doença. Bom, mas como eu mencionei para vocês, o que pode acontecer? Se a presença desses papilomas estão, por exemplo, nos tetos, isso vai atrapalhar a ordenha. A presença desses papilomas causa aí danos ao couro, né? Então o proprietário perde na venda do couro desses animais. Uma opção é iniciar o tratamento, mas nem todos os animais respondem bem ao tratamento. Então, tem animal que vai responder super bem e tem animal que não vai responder bem ao tratamento. Então, essa é mais uma questão que é abordada quando a gente fala sobre realizar o tratamento. Quais tratamentos têm apresentado melhores resultados, então? Primeiro, a gente não tem um agente virucida capaz de destruir o papilomavírus. Então, as opções que nos restam são a retirada cirúrgica. A retirada cirúrgica, ela pode ser utilizada aí, principalmente quando nós temos poucos papilomas, tá? É mais utilizado. Cauterizar essas lesões com nitrato de prata e em pequenos animais é utilizado também no nitrogênio líquido. A vacina autógena e a autohemoterapia são os que apresentam melhores resultados. Então, o que é cada um deles? A vacina autógena, ela vai ser uma vacina produzida com as lesões, com as verrugas, papilomas daquele rebanho. E aí é produzida, então, uma vacina e essa vacina é aplicada nesse rebanho. E a autohemoterapia nada mais é do que a inoculação de sangue, né, obtida aí por punção venosa, ele é inoculado via intramuscular. E aí, esse antígeno, esse vírus, ele é apresentado ao sistema imunológico por uma via diferente. Então, essas duas formas, a vacina autógena e a autohemoterapia, são as formas aí de tratamento que tem apresentado melhores resultados até agora. Então, como que é feita a autohemoterapia? São retirados aí, puncionados 10 ml de sangue desse animal e esse sangue é administrado por via intramuscular. Nesse momento, a gente está apresentando esse antígeno, o papilomavírus, para o sistema retículo endotelial. Então, a gente consegue aí desenvolver a imunidade desse animal por uma via diferente daquela que está sendo atacada. Se for bem sucedido, a gente vai observar, então, a queda dessas verrugas, né? Se esse animal não responder bem a esse tratamento, não vão ser observadas alterações. Aqui nós temos, então, um animal que está sendo contido para a realização da hemoterapia, autohemoterapia. E a vacina autógena, então? A vacina autógena, como eu falei, serão coletados, então, papilomas de diversos animais do rebanho, tá? Pelo menos 10 gramas de papiloma para cada dose. E aí, a forma de produção, ela vai variar de laboratório para laboratório. Normalmente, esses laboratórios vão suspender esses papilomas, vão fazer uma inativação com formol a 0,1%, para quê? Para inativar o vírus, né? Para ter certeza que esse vírus não vai desenvolver doença nesses animais. E aí, vão ser administrados, então, pelo menos 3 doses com intervalos de 1 mês nesse rebanho. Alguns rebanhos respondem muito bem à vacina autógena, outros rebanhos nem tanto. O que a gente pode utilizar, então, como medida de controle? Primeiramente, não adquirir animal que tem papiloma, porque se o seu rebanho está limpo, ele vai ficar completamente contaminado. Esse animal vai funcionar como fonte de infecção. Se o seu rebanho já tem papiloma, ele pode adquirir um papiloma
vírus diferente do que já tem no seu rebanho. Então, também vai complicar o seu controle do papiloma no rebanho. Bom, controlar aí insetos de modo geral, moscas, carrapatos. Organizar a linha de ordenha de forma que os animais que têm papiloma sejam ordenhados por último. Por quê? Para ter certeza que não ficou ali papilomavírus, né? Não, as teteiras, as ordenhadeiras não tenham ficado contaminadas e não vão disseminar isso para os animais sadios. Então, sempre ordenhar esses animais por último. Qualquer material pérfuro cortante, ele precisa ser esterilizado antes de utilizar, principalmente nas bezerras, que ainda não estão infectadas, tá? Então, agulha, seringa, qualquer outra coisa. E, pessoal, se porventura a gente tem nesse rebanho casos de papiloma nos tetos das vacas mais velhas, a gente pode tentar passar pomada repelente na região de úbere das bezerras para ter certeza que não vai vir aí mosca, carrapato e vai causar lesão e transmitir o vírus para essas bezerras. Pessoal, como eu mencionei, não tem-se ainda nada que comprove que o papilomavírus bovino é uma zoonose, porém, a gente tem aí muitos relatos de profissionais que trabalham na área que acabam apresentando essas lesões. Então, ordenhadores, açougueiros, né, pessoal que trabalha em abatedor, em frigorífico. Algumas infecções experimentais ou acidentais já aconteceram. Então, embora não seja comprovadamente uma zoonose, a gente sabe que há casos aí de humanos com a infecção ocupacional, né? Eles têm uma ocupação uma profissão em que eles têm contato próximo com o animal e acabam apresentando essa doença. Bom, e para a gente encerrar, quais são os prejuízos que essa doença provoca no rebanho? Primeiro que deprecia o couro, né? E aí acaba desvalorizando esse animal na hora da venda, porque ele causa lesão no couro. Onde tem esse papiloma, eu mencionei para vocês que esse papiloma pode destacar e ficar uma ferida no local. E nesses locais ainda podem surgir miíases. Também mencionamos, nós discutimos hoje, que atrapalha a ordenha. Então, eu posso ter casos de uma ordenha incompleta e ainda resultando dessa ordenha incompleta, vamos mais longe, essa vaca pode vir a apresentar problema de mastite também. Vai ter problema aí porque dificulta a higienização do teto, então vai acumular sujidades tanto no teto quanto no úbere. E ainda esse animal ele é uma fonte de infecção, ele é um reservatório, então ele ainda pode transmitir o vírus para os outros animais do rebanho. Bom, pessoal, por hoje é isso. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e até a próxima.